Olá, nesse vídeo nós vamos então ver o teorema da existência e unicidade de solução de um PVI. Aí nós estamos aqui estudando as EDOs de primeira ordem, então peguei um PVI com uma equação de primeira ordem, essa f de x, y é conhecida, né? Y é a função incógnita, x é a variável livre, e no caso aqui ele passa no ponto AB. Então, quando que a gente vai garantir que um PVI desse tipo tem solução e ainda mais se essa solução é única? Então, a gente vai fazer o seguinte, o teorema diz o seguinte, dado um subconjunto do R2, que a gente pegou um retângulo aqui, x entre alfa e beta, y entre C e D, alfa, beta, C e D, reais conhecidos. E a gente tem o ponto AB, que no caso é justamente o ponto aqui que tem que passar, né, o y, dentro do ômega, no interior do ômega. Então, o que a gente tem é o seguinte, eu desenhei aqui o plano cartesiano XY, e aí nós temos aqui, ó, x entre alfa e beta, y entre C e D, incluindo alfa, beta, C e D. Esse retângulo é o que a gente chama de ômega. O teorema, ele diz o seguinte, se aquela f de xy que nós temos lá no PVI for contínua nesse subconjunto aqui, nesse ômega, então a gente garante que existe uma solução y de x em j, que é o intervalo aqui da reta, né, que está aqui entre alfa e beta. E além do mais, se a derivada da f em relação a y for contínua nesse subconjunto ômega, então a gente garante que a solução é única. Eu não vou demonstrar esse teorema, a gente vai só entender o que acontece e a gente vai aprender a usar o teorema, verificar quando que um PVI que tem aquela cara vai ter solução e se essa solução é ou não única. É isso que a gente vai fazer. Então, existir a solução única aqui dentro desse ômega, né, num determinado J, significa o quê? Vamos pegar aqui um intervalo, e aí vamos supor que a gente tem aqui o ponto AB, aqui é A, aqui é B, então um pontinho que está lá em ômega, e aí eu tenho a solução y de x que passa por esse ponto AB. Então, a gente tem essa solução justamente definida aqui no que eu chamei de J, né, que é esse intervalo aqui. Então, a gente tem essa situação. Tá bem? Então, vamos fazer alguns exemplos, pegar uns PVIs, estudar aqui as hipóteses do teorema, né, e ver o que a gente consegue garantir usando o teorema de existência e unicidade da solução daquele PVI. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer aqui exemplos. Vamos pegar um PVI assim, y' igual a y ao quadrado, y de 1 igual a 1. Então, a minha EDO é y' igual a y ao quadrado, tem que passar ali, o y passa no ponto 1, 1. De acordo com o que nós definimos o nosso PVI, que era y' igual a f de xy, y de A igual a B, nós temos que a nossa f de xy é y ao quadrado. E aí, o que nós podemos dizer sobre essa f de xy? Ela é contínua. No caso, ela é contínua em todo R2, né? O nosso ômega é todo R2. E a derivada em relação a y, que é fy de xy, se eu derivar isso aqui em relação a y, dá 2y. Ela é contínua também em todo R2. Então, o nosso ômega é todo R2. Ou seja, o que eu posso garantir aqui? Então, o PVI que nós estamos estudando tem solução única
y de x em j. Vamos ver quem é esse j. A gente vai fazer o seguinte, então. Então, olha, antes de resolver, eu consigo, pelo teorema de existência e unicidade, como ele satisfez aqui as duas condições do teorema, a gente consegue garantir que esse PVI tem uma solução única. Esse PVI é um PVI que a gente sabe resolver. A gente já aprendeu técnica de resolução aqui para esse tipo de EDO. Então, a gente conseguiria resolver aqui para verificar o que nós encontramos aqui, né? Vamos fazer o seguinte, olha, vamos resolver o PVI. Então, resolvendo o PVI. Nós temos que y' é igual a y ao quadrado. Isso aqui a gente pode escrever como sendo dy dx é igual a y ao quadrado, que é separável. Então, eu posso escrever que dy sobre y ao quadrado é igual a dx. Integra em ambos os membros da igualdade, nós temos que a integral de 1 sobre y ao quadrado é menos 1 sobre y, que é igual à integral de 1 dx é x mais c. E daqui nós temos que y de x é igual a menos 1 sobre x mais c. A gente consegue resolver, no caso aqui, essa EDO é separável. E o que mais que eu sei aqui? Que ela passa no ponto 1, 1. Então, eu sei que y de 1 é igual a 1. Y de 1, se a gente substituir aqui, é menos 1 sobre 1 mais c. E isso daqui tem que ser igual a 1. Daqui a gente tira aqui menos 1 é igual a 1 mais c. E aí nós temos que c é igual a menos 2. Então, y de x, que satisfaz o PVI, né? O que quer dizer isso? Ele satisfaz a igualdade e ele passa pelo ponto 1, 1. Vai ser a função menos 1 sobre x menos 2, que a gente pode escrever como sendo 1 sobre 2 menos x. Essa é a solução do nosso PVI. É uma função y de x, que está definida em ômega, no nosso caso o ômega é o R2, e que passa pelo ponto 1, 1. Né? Se a gente for ver, quando o x for 1 aqui, 2 menos 1 vai dar 1, 1 sobre 1 é 1. Então, de fato, quando o x for 1, o y vai dar 1, passa pelo ponto 1, 1. Vamos analisar o gráfico dessa função para a gente identificar quem é aquele intervalo j que ela está definida. E também para a gente ter a visão gráfica da solução desse PVI. Né? Quem é a função cuja a derivada dá ela ao quadrado e que passa pelo ponto 1, 1. Muito bem. A nossa função é essa daqui, 1 sobre 2 menos x. Então, a gente tem, olha, aonde passa no 1 é aqui, né? Aqui, ó, exatamente no 1, 1. Então, ela passa no 1, 1 e satisfaz aquela EDO. Essa parte aqui, a gente não precisa, né? Isso aqui não faz parte da solução. Então, a gente vai pegar o nosso intervalo de solução, ele vai de menos infinito até 2. Aí, a gente define aquele j de menos infinito até 2. J de menos infinito até 2. Tá bem? Então, esse é um exemplo para a gente analisar aí se o PVI tem solução, é única, no caso a gente conseguiu resolver e conseguiu ainda visualizar quem era essa solução. Muito bem, vamos fazer agora mais um exemplo. Exemplo 2. No exemplo 2, eu vou pegar esse PVI aqui, y ao quadrado mais x quadrado y' igual a 0, y de 0 igual a 0.
a gente quer verificar se esse PVI tem solução e se a solução é única. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, eu vou escrever com aquela estrutura y' igual a f de xy para identificar essa f de xy. Então, fazendo isso, nós temos x² y' é igual a menos y ao quadrado. Daqui nós podemos escrever que y' é menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Então, a nossa f de xy é igual a menos y ao quadrado sobre x quadrado. O que a gente pode dizer aqui? Essa função, ela é contínua em ômega. Ela não vai ser mais contínua em todo o R2, porque o x aqui tem que ser diferente de zero. Então, ela vai ser contínua em ômega, dado por todo xy em R2, tal que o x é diferente de zero. É nesse conjunto que eu posso garantir a existência da solução. E outra coisa que nós podemos garantir é que a derivada em relação a y é menos 2y sobre x ao quadrado. E ela também vai ser contínua desde que o x seja diferente de zero. Então, eu tenho a mesma situação que o item i. Ela é contínua nesse ômega aqui, né? xy em R2, tal que o x é diferente de zero. Ou seja, quem é o nosso ômega? Vamos visualizar o nosso ômega. Nós temos aqui, olha, podemos fazer o nosso ômega é o conjunto xy em R2, tal que o x é diferente de zero. Então, o que acontece? Se o x for zero, o x ser zero são todos os pontos que estão sobre o eixo y. Então, quando a gente põe x diferente de zero, a gente tira o eixo y. É isso que nós vamos fazer. Então, eu vou pegar aqui o eixo y pontilhado. Eu tiro o eixo y. Aqui é x, aqui é y. E aí, o meu ômega vai ser todo esse conjunto aqui. Então, vamos fazer assim, olha. Isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo é o meu ômega. Qualquer ponto que tiver aqui em ômega, qualquer AB que a gente pegar aqui em ômega, se eu tiver aqui A, B, eu posso garantir que o PVI tem solução e que a solução é única. Então, em ômega, a gente garante a existência e a unicidade de solução pelo teorema de existência e unicidade. Então, nós podemos dizer aqui que para todo AB pertencente a ômega, segundo o que nós estudamos no PVI, né? O PVI tem solução única. Tem solução única. Fora de ômega, a gente não consegue garantir nada pelo teorema de existência e unicidade. Então, fora de ômega, que no caso aqui é o eixo y, né? O que é o fora de ômega? É o eixo y, todo o resto é ômega. Nada se pode garantir pelo teorema de existência e unicidade. Eu só consigo garantir em ômega. Então, vamos fazer o seguinte. O nosso PVI, ele está querendo que satisfaça essa igualdade e que passe no 0, 0. Acontece que o 0, 0, ele tem
ele tem o x igual a zero que está sobre o eixo y, né? Então, a gente não consegue usar o teorema de existência e unicidade para garantir aqui a existência e a unicidade dessa solução. Não sai. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar isso de lado e vou resolver o PVI para ver aonde que a gente chega. Assim, dentro de ômega, a gente consegue garantir. Fora de ômega, a gente não sabe o que acontece, pode acontecer qualquer coisa. Então, vamos analisar esse caso específico. Eu vou, então, resolver o PVI. Então, resolvendo o PVI. Nossa EDO é y' igual a menos y quadrado sobre x quadrado. Aqui eu posso escrever que dy dx é menos y quadrado sobre x quadrado e a gente vê que essa EDO é separável. Então, eu posso dizer que menos dy sobre y ao quadrado é dx sobre x ao quadrado. E aí eu vou integrar em ambos os membros da igualdade e nós vamos obter, aqui dá menos 1 sobre y, né? Com o menos daqui dá 1 sobre y, só integrar normalmente. E aqui vai dar menos 1 sobre x mais a constante de integração. Aqui, vamos isolar o y. Nós podemos escrever que 1 sobre y, vou achar o MMC aqui, vai dar menos 1 mais x vezes c. E aí, nós temos que y de x vai ser x sobre cx menos 1. Cx menos 1. Essa é a solução para todo C real. A gente tem que achar quem é esse C, igual nós fizemos no exemplo 1, para descobrir quem é a solução que passa ali naquele ponto. No caso, se a gente for fazer aqui y de zero, que eu quero que ela passe no 0, 0. Então, y de zero seria 0, né, quando x for 0. C vezes 0, a gente está procurando o C, menos 1, que vai ser 0 sobre menos 1, que é 0 para qualquer C. Então, olha o que está acontecendo. Ela está passando no 0, 0. Na verdade, existem infinitas funções y de x, é só você variar o C aqui, que passa no ponto 0, 0. Então, o que a gente está concluindo aqui é que o PVI tem infinitas soluções. Tá vendo? Quando você sai de ômega, pode acontecer qualquer coisa. No caso aqui, fora de ômega, que a gente perdeu a garantia do teorema, eu consegui encontrar para aquele ponto específico 0, 0, infinitas soluções. Vamos analisar graficamente essas soluções para vocês verem o que acontece. A gente vai variar o C e aí, qualquer que seja essa y, ela vai satisfazer a igualdade, nós vimos que satisfaz, porque nós construímos a partir daqui, e ela efetivamente tem que passar no 0, 0. Ok, então peguei aqui várias funções daquele tipo y de x igual a x sobre cx menos 1, variando o c, para a gente vendo a cara das funções e vendo que ela passa no 0, 0. A primeira que eu peguei aqui, olha, foi para o c igual a 0. Para o c igual a 0, a gente tem menos x, tá vendo? Olha lá, ela passa pelo 0, 0. É uma solução. A outra, eu peguei o c igual a 1. A gente teria essa solução. Também passa pelo 0, 0. Tá vendo aqui? Ó, passa pelo 0, 0 e satisfaz a equação. A outra, eu peguei o c igual a 2. Olha lá, passa no 0, 0 e satisfaz. A gente tem infinitas soluções, né? Todas satisfazem. Aqui eu peguei o c igual a 3. Aqui eu peguei o c igual a 4. Fui variando. Você tem infinitas. Você pode pegar qualquer que seja o C aqui, você vai obter infinitas soluções, todas elas vão passar aqui no 0, 0 e vão satisfazer a EDO. Então, como a gente foi lá para o eixo Y, a gente perdeu a garantia do teorema, e daí pode acontecer qualquer coisa. No caso aqui, aconteceu que a gente tem infinitas soluções. Agora, nós vamos pegar o PVI
a mesma EDO, y ao quadrado mais x quadrado y' igual a zero. E agora eu quero y de zero igual a 2. De novo, a gente está com o ponto 0,2 que não pertence a ômega, porque o x é igual a zero. Então, vamos ver o que acontece nesse caso. Eu não posso garantir nada pelo teorema, então vou estudar separadamente. Essa igualdade aqui, a gente já resolveu, né? Nós chegamos que y de x era x sobre cx menos 1. E agora eu quero que y de zero seja 2. Se a gente substituir aqui o y de zero, vai dar 0 sobre c vezes 0 menos 1, que é 0 sobre menos 1, que é 0, que por sua vez é diferente de 2. Então, isso não vai acontecer para essa função, né? Essa função não passa pelo ponto 0,2. Significa que esse PVI não admite solução. Então, o PVI não tem solução. Então, tá vendo como que quando a gente sai do teorema, tudo pode acontecer? Peguei um ponto que estava no eixo y e tinha infinitas soluções, e depois eu peguei um ponto que também estava no eixo y, mas ele tinha uma carinha diferente, ele não estava na origem, e a gente chegou que o PVI não tem solução. Então, a gente pode tirar a seguinte coisa aqui, olha. Aqui, para pontos em ômega, né, que é o caso aqui do AB, a gente pode dizer que tem única solução garantida pelo teorema de existência e unicidade. Aquele ponto que nós pegamos aqui na origem, nós vimos que aquela EDO tinha infinitas soluções. Infinitas soluções. Saí de ômega já. Aí qualquer coisa pode acontecer. E o outro ponto que nós pegamos foi o 0,2. Vamos supor que esteja aqui. Aqui nós vimos que não existe solução. Né? Para a mesma EDO, só o que eu mudei foi o ponto. Num era o ponto AB, que estava em ômega, no outro era o ponto 0,0, que saía de ômega, tinha infinitas soluções. No outro era o ponto 0,2, que também saía de ômega, e naquele caso não admitia solução. Tá certo, gente? Então, era isso que eu queria fazer aqui, um apanhado geral sobre o teorema de existência e unicidade, no caso aí, para PVIs, né, que a EDO é de primeira ordem.